Nas palavras de Abelardo Duarte, naquele ano, no dia 2 de fevereiro, véspera de Carnaval, dia de Oxum, Orixá das Águas, a Liga dos Republicanos Combatentes, sociedades de fins políticos carbonários destinada à agitação popular contra o governador do estado Euclides Malta, planejou, dirigiu e executou com a participação popular a Operação Xangô ou Quebra, ação que perseguiu e destruiu a maioria dos Xangôs, como popularmente são conhecidos os terreiros de Candomblés em Alagoas. A senhora já ouviu falar do Quebra de Xangô? Quebra de Xangô? Do Quebra? Não. Já ouviu falar da tia Marcelina? Quem? Tia Marcelina. Não, conheço a tia Celina dali. Tia Marcelina, é verdade que ela foi a Yalorixá mais famosa do estado de Alagoas, porque foi ela que fundou o candomblé nesse estado. Agora, a nação de origem que ela fundou foi Nagô. E o senhor já ouviu falar do Quebra dos Terreiros em 1912? Rapaz, eu já vi falar, mas não tenho conhecimento dele, não. 1912. Meu Deus. Meu Deus. O que foi aquilo? Para entendermos o período do Quebra de 1912, é muito importante rememorarmos o período de 1911 e contextualizar o estado de Alagoas nesse período. Estávamos sob o governo de Hermes da Fonseca, o governador do estado era Euclides Malta, existia uma oposição ferrenha a Euclides Malta, porque Euclides Malta estava há 12 anos no poder. De família rural abastada, Euclides Vieira Malta, advogado, bacharel, ascende política e socialmente através do casamento com Maria Gomes Ribeiro Malta, filha do Barão de Traipu, remanescente da monarquia com grande influência política na região. Bom, esse casamento que ele estabelece com a filha do Barão de Traipu é que vai possibilitar a ele, né, o ingresso na vida política, né? O Barão de Traipu era uma dessas figuras que representa a transição entre a monarquia e a república. À medida que ele vai, vamos dizer, ingressando na vida política, que ele vai, vamos dizer, se envolvendo com os níveis mais elevados da política, ele se transfere para a capital. Assim, aqui, depois de ter conquistado essa posição de governador, ele vai lentamente se distanciando do seu sogro. Ele imediatamente torna-se proprietário de um jornal, A Tribuna, e a partir, né, desse veículo de comunicação, ele passa a divulgar não só o expediente, né, do palácio do governo, mas também todas aquelas notícias que lhe interessavam, assim, no sentido de legitimá-lo enquanto autoridade política. Ele não era apenas aquele governante, por exemplo, que repetia certas maneiras de governar antigas, né? Assim, ele também se empenhou em desenvolver um projeto político de modernização da capital. Euclides Malta se mantém intocável até 1909, período em que seu poder começa a ser abalado pela oposição liderada por Fernandes Lima, grande proprietário rural, ligado à classe de advogados, à elite econômica, a grupos de agricultores rurais e proletários alagoanos. Esses grupos passam a organizar ações para a derrota política de Malta no final de 1911, acusados de praticar feitiçaria para se manter no poder. Fernandes Lima cria uma série de instituições proletárias, além de lançar a candidatura de Clementino do Monte. Isso em 1911. Clementino do Monte é lançado candidato e persiste como candidato por mais ou menos quase um ano. Ou seja, os jornais sempre noticiando uma luta inflamada, clara, contra o Grupo Malta. Partindo daí,
mais ou menos por volta de setembro, há um grande lance político, que é o lançamento da candidatura de Clodoaldo da Fonseca, setembro de 1911. Clodoaldo da Fonseca é lançado candidato e, como vice, é posicionado Fernandes Lima. Clementino renuncia à candidatura, Clodoaldo é o candidato, o melhor candidato que poderia ser, primo e irmão de Hermes da Fonseca, com um vice que tinha um apoio da estrutura proletária. E aí, por volta de dezembro, é lançado o caminho para a formação de uma espécie de milícia. A Liga Republicana Combatente, que era presidida por Manuel Luiz da Paz, possuía dentro da sua estrutura membros que tinham vínculo estreito com o Partido Democrático, ou seja, estreito com o poder vinculado ao Partido Democrático de Fernandes Lima. A existência da Liga está muito relacionada ao Partido Democrático e ela fez a parte difícil de ser realizada por um partido, que foi essa ação específica vinculada aos terreiros, vinculado aos Xangôs. Ou seja, a Liga era beata, inflamada e incendiária. Ela tinha um caminho que era levar, de certa forma, criar condições para que o poder maltino fosse diminuído. E isso parece que tem um efeito devastador, né? Essas acusações de ligações dele com os terreiros causa realmente um estardalhaço, né? De modo que ele fica completamente desmoralizado. Caô, cabeça Xangô, cabeça Lobá. Porque a oposição de Fernandes Lima, né, teria usado esse argumento da associação de Euclides Malta às casas de culto para fazer uma contrapropaganda do governador. Porque ele sabia que esse argumento ecoava negativamente na população. Então, essa era uma população preparada secularmente para não gostar dessas referências, para se envergonhar dessas referências, né? Para querer esconder do resto da população esses traços da nossa suposta africanidade. Bonica, era um jaqui, cangé, era um regi. 3 ações foram preponderantes, vinculadas a Euclides Malta, para que surgisse um caminho do partido, que o Partido Democrata combatesse de forma veemente. Ou seja, a primeira foi vinculada à luz elétrica. A luz elétrica em Maceió, particularmente, que foi dado uma espécie de comodato ao grupo Bastos e Malta, ou seja, por 50 anos. Outro dado importante foi o empréstimo contraído por Euclides Malta em bancos estrangeiros. Esse empréstimo, um empréstimo rumoroso, que deu pano para que o grupo dos democratas começasse a trilhar um caminho contrário ao seu poder. Fernandes Lima e seu grupo político não julgam suficientes as ações ilegais da administração maltina para sua desmoralização, mas sua suposta ligação com os terreiros de candomblé, principalmente o de tia Marcelina, acusada de proteger Euclides Malta e seus correligionários com feitiçarias. Transformar essa situação do vínculo de Euclides Malta com os terreiros, com os Xangôs, e fazer disso o front, o caminho para modificar esse poder desse indivíduo diante dessa sociedade, só tem um caminho para ser explicado, que é a atitude mais marcada, beata da população, ou seja, era uma população católica e que não admitia o culto africano. Imaginemos 1911, a Liga formada por Manuel Luiz da Paz, que era um sargento reformado que tinha militado em Canudos. Imaginemos também que estávamos muito perto do período da pós-escravidão, ou seja, um período difícil. Alagoas possuía terreiros de Umbanda, ou seja, os denominados Xangôs, em cada longínquo bairro.
essas pessoas tinham ligação direta com a África, ou seja, por meio de parentes, ou alguns eram africanos. Chorou mãe, chora manjarucu, e babai mãe, chora manjarucu se leu. Chorou mãe. Clodoaldo da Fonseca é eleito governador. A oligarquia malta perde em 1912 as eleições para o grupo de Fernandes Lima, que através da Liga passa a invadir, destruir e perseguir os xangôs na capital e no interior, acusando-os de envergonhar a política alagoana. Euclides Malta abandona o palácio do governo e se refugia em Recife até 1944, ano de sua morte, deixando enormes lacunas de sua relação com as práticas afro-religiosas e um profundo silêncio dos intelectuais alagoanos sobre o nefasto acontecimento de 1912. Tia Marcelina, eu não tenho, assim, no momento, lembrança desse nome assim, Tia Marcelina, né? Eu não posso provar. Eu não posso provar porque eu não vi. Agora, o meu avô de santo falava que o ex-governador Euclides Malta, ele era filho de santo da tia Marcelina e o orixá dele era Obá. Essa história de que ele tenha sido nesse deposto, motivado porque ele usava candomblé, tratava de candomblé, não tenho, eu pelo menos não tenho consciência nenhuma assim. Ele era uma pessoa muito simples e sem arrobo, sem atuação assim, autoritária, quase, uma pessoa pacata. A ideia que eu tenho dele, com o tempo que nós convivemos, ainda me lembro até de uma vez em que ele me disse o seguinte: meu filho, eu lhe conheci muito tarde, entendeu? Então, por uma razão qualquer, uma coisa que gravou na minha cabeça. Os terreiros que foram primeiro atacados foram aqueles que se situavam nas imediações da sede da Liga, inclusive o principal deles, o terreiro do Chico Foguinho. Existem algumas informações acerca do terreiro da tia Marcelina, né, que se situava aqui nas imediações da Praça Sinibu. Mas outros dão informações de que ele também estava localizado ali, naquela região da Levada. Então, assim, depois de terem invadido os terreiros mais próximos, de terem, queimado parte dos objetos sagrados daquelas casas, de terem conduzido algumas das imagens que eles cultuavam em procissão pela cidade, eles foram percorrendo, né, fizeram um roteiro de destruição que tinha como foco as casas de culto. A partir de 2 de fevereiro de 1912, os terreiros em Alagoas foram violentamente invadidos. Os dados orais confirmam que o primeiro a ser violado foi o de tia Marcelina, acusada de manter vínculos diretos com o ex-governador. As invasões se estendem de forma sistemática para todo o estado até meados do século XX. Primeiro pela Liga, depois pela polícia, que não registra uma só queixa sobre as perseguições, profanação e maus tratos aos xangôs e seus adeptos. A saga de resistência desses grupos comove babalorixás, ialorixás e iaôs. Quando houve a repressão e o quebra dos terreiros de candomblé, quando quebraram o terreiro dela, o que aconteceu foi quando houve a evasão da perseguição, aí disseram, bateram, lascaram a cabeça dela, quebraram o braço, quebraram a perna, e ela caiu. Quando caiu, disse assim: bate, moleque, lasca a cabeça, quebra a perna, quebra o braço, tira sangue, mas não tira saber. Não, 1912, não. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Oi, oi. Bate, moleque, bate. Bate, moleque. Quebra braço. Quebra perna. Lasca a cabeça.
queira saber. Os objetos rituais dos terreiros, que não foram destruídos ou queimados durante as invasões de 1912, foram recolhidos pela própria Liga para serem expostos como prova de sua ação, humilhando e oprimindo ainda mais os adeptos do candomblé. Em seguida, esses artefatos foram levados como testemunho das ações da Liga para a Sociedade de Perseverança e Auxílio, centro de reuniões da elite política e de intelectuais da Academia Alagoana de Letras. Atualmente, esse material faz parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Então essa violência, ela torna-se não só a violência dentro do terreiro do candomblé. Alguns pesquisadores falam que todo esse material que está catalogado no Instituto Histórico, ele foi oriundo de onde? Das delegacias, né? Onde esse material estava lá. Então muitas e muitas obras de arte de dentro do candomblé, muitas peças até africanas, né, foram embora, perderam-se por conta desse ato. Nessa época esse quebra foi para muitos terreiros, a perseguição foi muito grande, foi mestre Adolfo, mestre Inácio, mestre Félix, mestre Roque, mestre Salles, muitos mestres, Antônio Figueira, Mané de Loló, Chico Foguinho, Mané Bolachinha, esse povo todo sofreu. Tia Loló, as tias por aí, tia Babaré, tia Rosária, muitas tias, né? O povo todo sofreu. Quem não foi quebrado os terreiros, porque fechou a casa de santo e viajou, e mudou de endereço, mudou de local e assim por diante. O quebra de 1912 para o candomblé em Alagoas tem como consequência a extinção de vários terreiros e a dispersão de ialorixás e babalorixás, impedindo a continuidade da expressão afro-religiosa no estado, como, por exemplo, o Xambá. Enquanto isso, outros seguem suas práticas às escondidas, em silêncio. As origens imediatas do Xambá, nós sabemos que é uma nação de candomblé que foi introduzida em Pernambuco pelo babalorixá alagoano Arthur Rosendo Pereira, no início dos anos 20. Não numa consequência imediata, mas a gente sabe que a migração de Arthur Rosendo de Maceió para Pernambuco se dá num tempo em que os terreiros de candomblé não funcionavam abertamente em Maceió, por conta do quebra de 1912. Os terreiros não podiam tocar, por exemplo. Então, o babalorixá Arthur Rosendo Pereira migra de Alagoas para Pernambuco, para o Recife, propriamente dito, e aqui, no início dos anos 20, ele abre o seu terreiro no bairro de Água Fria, que era já um bairro onde haviam vários outros terreiros. O Xambá é uma nação de candomblé, pouco conhecido aqui no Brasil, porque aqui é mais conhecida é o Nagô. Aqui só existia Nagô, entendeu? Aí veio o Xambá com Mestre Aurélio, sendo do Pai Rezende, né? Já dizer, Pai Rezende foi embora e deixou eles aqui. Eles não correram, eles ficaram. Através das nossas pesquisas, das referências bibliográficas que a gente conseguiu obter, nós sabemos que existe uma etnia, um povo, que se localiza na região dos Montes Adamaua, no vale do rio Benué, que fica onde hoje se encontra um país chamado Camarões. É uma etnia, é um povo que lá ainda existe. A denominação original seria Chamba, mas aportuguesando aqui no Brasil seria a nação Xambá. Aí a mãe de santo dele morreu, ele passou para a casa do avô, para a casa do seu Aurélio. Aí ficou. O seu Aurélio sendo o chefe do Xambá no estado de Alagoas, que não tinha outro Xambá, só tinha ele. O que nos liga a esse povo, ou essa etnia, que dá o nome à nossa nação, nação Xambá,
é o fato de que Arthur Rosendo esteve na África, esteve em Dakar, e lá ele teve contato com o chamado tio Antônio, que seria membro da nação Xambá, seria do povo Xambá. E é com ele que ele aprende, que ele traz determinados conhecimentos que vai formar o que a gente chama hoje de nação Xambá. Aí passou o direito para Benedito Lins Calheiros, meu pai de santo. Meu pai de santo moveu o Xambá no estado de Alagoas até 1993, quando ele faleceu. Quando ele faleceu, me chamou e me entregou o Xambá a mim, que sabia que eu era o único que podia dar continuação ao Xambá. O Brasil não é mais singular, não é singular religiosamente, nem politicamente, nem muito menos culturalmente. A religião cristã no Brasil também não é singular. Ela traz a marca cultural da sua própria história, da cultura que abraçou a fé cristã trazida pelos de fora e, ao mesmo tempo que abraça esta fé cristã, os daqui também dão o seu jeito próprio. O sincretismo religioso, assim chamado, não é algo que foi simplesmente abraçar o cristianismo que veio da Europa. Esse cristianismo que veio da Europa também sofre aqui dentro a marca do índio, a marca do negro, e o sincretismo cristão aqui no Brasil tem uma história própria. A resistência dos Xangôs em Alagoas, após 1912, se reproduz na diversidade dos cultos, adaptação espacial, temporal e nas novas formas de comunicação, crenças e funções simbólicas específicas ligadas à fé cristã e às práticas mágico-religiosas indígenas desenvolvidas no Brasil. São raros os depoimentos que mostram como foi sendo feita essa negociação dos cultos aqui em Alagoas, né? Você tem o que eu chamo de negociação é o culto buscando um espaço para ser aceito na sociedade e acabar a perseguição, né? O candomblé é uma religião que ela cultua basicamente a natureza nos seus diversos aspectos, levando em consideração que a natureza parte da água. Então a água passa a ser a força-mãe da natureza. Então todo elemento da água, a água parada, a água doce, a água salgada, a água saloba, tudo que vai envolver a água é a força-mãe da natureza. O orixá é uma energia da natureza. O orixá é o elemento da natureza. Então o candomblé, ele cultua a força energética da natureza. Ele cultua o orixá, e para cada orixá tem seus ritmos, tem seu culto, seus mitos, suas lendas, sua ideologia, seu pensamento. E, obviamente, os arquétipos de cada orixá é o que vai se manifestar em cada um de nós. Os cultos vão ter que tomar consciência das diferenças dele, né? Internas, né? E como vai lidar com essas diferenças internamente para poder ter expressão externa, né? Então você começa a ter categorias sendo formadas muito mais nitidamente, que elas não existiam, né? Postas assim muito claramente, mas você vai ter o Nagô, você vai ter o Ijexá, você já vai ter o chamado traçado, né? Eu acho que o mergulho nesse traçado é que vai dar um grande entendimento de todo o processo da mudança que aconteceu aqui em Alagoas. Oxum. Oxum é a deusa das águas doces, é a senhora dona do Ijexá, a rainha do ouro, a dona da fertilidade. Oxum é o orixá da riqueza, e dentro das roças de candomblé é o orixá que mais se destaca, porque Oxum gosta de se enfeitar muito, gosta de muito ouro em cima dela, e o domínio é a água doce, né, os rios, as cachoeiras. Na realidade, todas as entidades iabás, todas as entidades femininas são vaidosas, os homens também. Mas Oxum se destaca mais por ser a rainha do ouro, por dançar a dança da sensualidade, por ser a dona da fertilidade.
Eu vou te dizer uma coisa. Essa saída... E você veja o seguinte, quer dizer, sempre a ideia do culto afro-brasileiro, aqui em Alagoas, ela esteve associada ao chamado baixo espiritismo. Esse baixo espiritismo também é umbanda, né? Quer dizer, você começa a transformar o poder, começa a utilizar expressões que são expressões que tendem a transformar em homogêneo uma coisa que é absolutamente heterogênea. A falta de debates públicos em Alagoas sobre as práticas afrodescendentes impossibilita visualizar as novas concepções dos cultos e os diferentes traçados entre o cristianismo, o candomblé, a umbanda, o catimbó, a jurema e o xambá, sem relacioná-las aos aspectos demoníacos criados pela fé cristã. Eu me sinto muito bem através de Deus primeiramente, os orixás e minha mãe, a seita espírita me transformou. Eu não uma pessoa e hoje em dia eu sou. Eu não esperava de ser e nem conhecia o Inho e hoje em dia a maioria do povo de Alagoas, principalmente da cidade de Atalaia, conhece. E o Inho até um pouco meio estranho o nome de Inho, mas é Inho de ação devido à minha mãe, é uma mãe guerreira e o nome dela é, obrigado pela letra I, o nome de ação. E eu me sinto muito bem porque a seita espírita me transformou esse Inho, hoje em dia eu conheço. Tudo onde eu tenho foi dado por Deus e meus espíritos. Eu carrego esse medo, porque sempre, durante toda a minha formação, os meus pais, meus avós, sempre colocaram essa questão da Umbanda, da Macumba, essa questão de espírito como uma coisa do mal. Isso é uma coisa diabólica, não é uma coisa de Deus. Então você vai crescendo com esse medo muito grande. A educação, né, hoje no Brasil, ela vem sofrendo um impacto de uma lei recente, né, do governo Lula, que é a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e da história da África em todo o sistema de ensino fundamental e médio do país. Essa lei, daqui para frente, eu acho que ela instaura um novo momento na sociedade brasileira, que é ela desenvolver um processo de autoconhecimento mais profundo, porque a história da educação no Brasil é uma história de produção de um silêncio muito grande em torno daquilo que marcou de maneira muito efetiva e rica a sociedade brasileira, que é a matriz cultural africana, hoje afro-brasileira. Não consegui ainda compreender por que é que eu tenho tanto medo. Mas o que meu pai colocou, minha mãe, meus avós, foi tão forte que ele está dentro de mim. Eu não consigo me libertar assim fácil. Eu acho que eu estou preparada, mas quando eu sinto que alguém está recebendo uma entidade, eu me afasto, eu não consigo ficar perto, não consigo me relacionar, conversar, como uma coisa natural. Uma cultura que a gente tem que aprender a conviver, a respeitar e a entender que existe. O candomblé, para mim, é minha vida. Porque nas horas dos meus maiores desesperos, eu falei com minha mãe, Ansan, e minha mãe sempre nos meus pedidos, sempre que eu falava com ela sozinha, entendeu? Ela sempre me dava, em seguida ela me dava, entendeu? Minha fé é muito forte em Ansan. Minha mãe simboliza o quê? Minha mãe simboliza o vento, minha mãe simboliza o raio. Então na hora que eu estava pedindo a Ansan, que eu gritava, Iparrei, Oiá, Iparrei minha mãe, entendeu? As coisas em seguida vinham para mim. Então Ansan estava me dando, entendeu? Ansan, minha mãe, ela sempre está comigo, ela sempre me dá uma luz, ela sempre me dá força na hora que eu preciso, ela sempre me dá força. Exu é o Deus da noite, da orgia, é o Senhor das encruzilhadas. E por que normalmente a gente não pode, assim, você não pode mostrar, por que é tão... É porque Exu é o lado esquerdo da religião. E algumas pessoas veem Exu como o diabo. Exu não é o diabo. Toda religião tem seu lado positivo e o lado negativo. Então, esse é o lado esquerdo da religião. Exu é o mensageiro das encruzilhadas e como ele é cheio de mistério,
Ele não aceita que ninguém abra essa porta aí sem que leve uma oferenda para ele. Mãe Netinha, ela nasceu em 1906 e foi registrada em 1912. Por conta de, naquele tempo, a gente não ter, no nosso estado, um cartório, né? Então, logo depois, em 1912, tivemos um cartório e aí ela foi registrada. Mas Mãe Netinha, ela faleceu aos 28 de julho de 2006, com 99 anos. Ela deixou o trono dela de Oxum, tá? Que é o orixá da casa, para Luandê. Como Luandê, 35 dias depois, também veio a falecer, este trono ele foi repassado para mim. E hoje a casa continua sendo da Oxum, mas regido por Xangô, que é o meu orixá. Ai, 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 mamãe Oxum, ai, 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 Aramim, ai, 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 mamãe Oxum, ai, 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 Aramim. A lua vem surgindo por trás das cachoeiras, ai, 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 mamãe Oxum, ai, 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 mamãe Oxum, ai, 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 Aramim. Olha aí, eu. Agora é esperar. Então, toda essa história de Mãe Netinha veio através de uma doença que ela teve, muito antiga, a barriga d'água. Então, sua mãe, sua avó, seus familiares antepassados cultuavam os orixás, que são elementares da natureza, né? Então, ela veio a ser curada pela barriga d'água, pelos orixás. Então, muitos anos depois, 3, 4, 5 anos depois, então ela teve que realmente dar a cabeça para o santo. Não teve jeito, não teve para onde correr. As pessoas que procuram o candomblé, às vezes, geralmente, sim, é para cuidar das correntes, para mostrar o que sabe, e muitos para procurar uma pequena ajuda, ou seja, no amor, ou seja, em negócios, como muitos procuram aqui, trabalho, não tem o compromisso dentro do espiritismo, mas procura para que a gente possa ajudar no trabalho, para que a gente possa ajudar no amor. Por quê? Porque o espiritismo, porque é uma solução mais rápida, digamos assim, né? Por isso que a gente procura o Exu ou o Pombogira para resolver problemas amorosos, que é ela que resolve. É Exu que abre caminho, que abre a estrada, que é dono das encruzas. Ou seja, até muita gente usa até de má fé os Exu para que possa destruir ao próximo. Hoje seu barulho morreu, vou dar pato delegado. Seu barulho morreu, vou dar pato delegado. Já chegou seu Zé Piruíta, Pombagira não é demônio, Exu não é demônio, entendeu? Porque Exu, para começar, ele é um orixá. Ele é um orixá, é um dos primeiros orixás. Para se tocar candomblé, primeiro tem que se tocar para Exu, para chegar em Oxalá. É de Exu a Oxalá, entendeu? Então, como as pessoas dizem, ele está com um demônio no corpo. Padilha é um demônio, não. Padilha não é um demônio, entendeu? Padilha é uma mulher que ela já morreu, que ela teve a sua casa, tá entendendo? Então, era uma mulher que bebia muito, era uma mulher que vivia no cabaré, entendeu? Então, quando ela morreu, o espírito dela, que era um Egum, quando desceu deu o nome de Padilha. Mas ela não é um demônio, porque um demônio não desce em ninguém, porque se o demônio descer, ele mata. As pessoas têm que ver isso. Se um demônio desce em alguém, você vai morrer, você não aguenta um demônio no corpo. Entendeu? E isso não existe. Os rituais, tanto nos cultos de matriz africana, como na Jurema ou na Umbanda,
possuem elementos comuns como o transe, o canto, a dança, os tabus. Cada uma dessas expressões apresenta diferenças significativas devido a que todo orixá, toda entidade, possui sua própria energia. Daí, as formas de invocar e de se relacionar com cada uma delas são evidentes nos resultados obtidos pelos praticantes. Esse é o culto Jurema Sagrada. Jurema não é religião, é seita. Deve ter aproximadamente uns 200 a 300 anos essa seita. Porque a Jurema Sagrada é a mistura, é a pagelância, né? Do índio, os pagãos da Igreja Católica, os bruxos da antiga Europa, que fundaram o culto Jurema Sagrada. E esse culto chegou ao Brasil, na época que esse culto veio ao Brasil, não usava tabaco, só a famosa mesa branca, a mesa de sessão, onde se fazia orações na mesa e chamava o espírito das pessoas que se foram desse plano. Esse culto aqui é diferente do candomblé, porque se chama os eguns, espírito dos que foram desse plano para outro. O candomblé não conhece a Jurema Sagrada. Aqui é o terreiro de orixás que a África não conhece. A África não conhece o preto velho, que incorpora fazendo uma oração, rezando um rosário. Então, dentro do culto Jurema Sagrada existe o caboclo das águas, que é o marujo. Existe o caboclo do azeite, que é o boiadeiro. A maioria desses mestres de Jurema também foram pessoas que tiveram vida, que faziam suas magias, gostava de fazer os seus catimbó, porque na realidade isso aqui é o catimbó. Os espíritos aqui trabalham com a fumaça, trabalham fumando, trabalham bebendo. Não é que eles sintam gosto, mas é uma necessidade da encarnação passada dele. No início do século XX, a população em Maceió era de aproximadamente 30 mil habitantes. Estima-se que existiam na capital, em média, 50 terreiros. A perseguição se estendeu para outros municípios, como, por exemplo, Atalaia, Santa Luzia do Norte, Cajueiro, Viçosa, entre outros. Apesar do quebra de 12, os terreiros se desenvolveram em silêncio. Hoje, calcula-se que existem mais de 2.000 xangôs espalhados pela capital e pelo estado. Quando o doutor Euclides Malta foi embora, perdeu as eleições, foi embora, antes de viajar, ele recomendou a madrinha, a tia Marcelina, que ela fosse embora, passar para a Bahia, fosse embora, não ficasse em Maceió, porque depois o outro governador estava tomando posse, ele não ia aceitar, ele não ia consentir em candomblé, porque não se dava com o negócio de candomblé, ia proibir, ia haver uma repressão séria. E ela não foi, não tomou o conselho dele e permaneceu em Maceió. Então, após a posse do novo governador, daí a poucos meses aconteceu a repressão. A tia Marcelina da Costa, nos momentos de aflição, de dores, de aflição que ela passou, ela chamava muito por Xangô Dadá, meu pai Xangô Dadá, meu pai Xangô Dadá, caô cabecilé, caô cabieci. Não é porque Xangô Dadá fosse o orixá dela, ela era filha de Ogum Jobi, clamava, chamando por Xangô Dadá, pedindo justiça pelo que aconteceu, pelo que passou, pelo que ela estava sofrendo, pelo que ela sofreu. Até Marcelina, depois dessa repressão, depois que aconteceu esse choque, essa perturbação, ela ficou mais uns 2 anos, ou 2 ou 3 anos viva e depois faleceu. Quando se quebra os terreiros de Maceió, todos, ou quase a totalidade desses terreiros, em 1912,
Na realidade, esse é uma culminação, né? É o ponto principal, vamos dizer, onde deságua a exemplaridade dessa violência cultural construída. Há muito tempos atrás, aqui em Cajueiro, a gente não tinha direito de bater Xangô, porque houve um delegado que era um evangélico e ele perseguia muito os candomblés. Minha mãe, Belorum para ela, Benedita de Oxóssi, que confirmou agora há pouco tempo, ela viveu esse tempo dessa perseguição. Onde a gente cultuava na mesa, os nossos trabalhos, a gente da mata, nossas entregas a Exu nós não fazíamos nas encruzilhadas perto, porque os donos da usina não permitiam. Antigamente, os nossos antepassados sofreram grandes perseguições, porque umas famílias, uns coronéis não gostavam desse tipo de religião, abominavam, tinha como religião como demônio, como coisa associada ao diabo, e prejudicava a sociedade, trazia muita falta de respeito à religião dele, né? Hoje, se alguém perguntar de que religião eu sou da religião africana, afrodescendente. Não sou católico, não sou evangélico, sou da religião afrodescendente. Então, não é assim, uma violência localizada, né, só para os terreiros. A violência estava pontuada em muitos aspectos do território alagoano, né? Por exemplo, a crônica do Félix Lima Júnior, para voltar para uma referência, né, histórica, ela dá exemplos de como, em plena luz do dia, por exemplo, personagens que tinham vivido situações, né, de constrangimento com políticos, passavam por situação de extrema violência. Então, por exemplo, tem na crônica do Félix Lima Júnior a história da arrancada do bigode de um personagem à faca, meio-dia em Ponte, em Maceió, né? Então, essas atitudes de violência, né, que extrapolam o ambiente doméstico, né, e se dão a ver no espaço público, elas eram muito fortes, né, e muito presentes no território alagoano. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente explicar um fenômeno como quebra se a gente se localizar simplesmente na circunstância de 12. Né? Na verdade, ele só culmina, essa violência só culmina, e ela ainda está presente nos dias de hoje. Né? Abate tu que deu lunã, ô nica sirere, ô senhora me alode, ô nica era um ajareco, e eu, ô nica era um zaqui. Eu acho que o evento da destruição dos terreiros, aqueles dias de violência, eles estabeleceram um código de convivência posterior extremamente severo, moralizador, e controlador do espaço urbano. Eu creio que o quebra ele se apresentou como uma pedagogia exemplar, para usar uma palavra definitiva sobre isso. Não é? A violência do quebra, ela não sendo única no país, ela aqui foi muito mais efetiva e eficaz nos resultados que gerou. Né? Porque o que nós observamos é que quando o carnaval, por exemplo, que é uma festa que particularmente eu estudei, quando o carnaval se torna uma festa de massa, uma festa mais popular e mais participativa na cidade, no final dos anos 20 e, sobretudo, a partir dos anos 30, alguns mestres de maracatu, algumas lideranças claramente vinculadas à vida dos terreiros, só puderam aparecer, pelo menos na imprensa, nos jornais, nas notícias, enquanto brincantes do folclore alagoano,
Isso era do meu pai. No tempo que eu era moço, o povo respondia. Eu cantava que a etnia, cantava em Pernambuco, da Bahia se ouvia. Não, Deus me livre. Eu não topo com aquela seita, é uma seita. Eu não gosto, entendeu? Não é que aquilo ali maltrata o povo, deixa o povo sujo, deixa o povo sem nome, deixa o povo sem valor. Não é não. Meus pais nunca assistiu isso, a minha mãe nunca assistiu. Eu nasci, me criei, nunca assisti. É isso que eu não dou esse valor. Na verdade, toda essa coisa ela está invisibilizada porque existe uma elite alagoana, né, que adota uma modernidade vazia, não uma modernidade situada, uma modernidade que vai tomar como parâmetro, não é, esse enraizamento, né, essa assimilação. Então a elite alagoana ela não assimilou a cultura popular. Nota que eu não estou falando, quando ela vai assumir a cultura popular, ela vai assumir de uma forma preconceituosa. Folclore. Folclore para quem? Folclore é a partir de onde? Culturas populares. Num certo sentido, o movimento folclórico obscureceu também as práticas negras locais. Porque aquilo que pôde ser dissimulado, aquilo que pôde ser hibridizado, aquilo que pôde ser transformado em cultura popular, né, teve condições de existência e de propagação, como o reizado, como o guerreiro alagoano, que são formas híbridas, onde essas referencialidades afro-brasileiras já estão bastante dissimuladas e perdidas e afastadas e seccionadas, né, das formas mais litúrgicas do culto que os afoxés e os maracatus traziam para as ruas. Imaginemos o período do quebra de 1912. Existia possivelmente uma única pessoa que poderia ter modificado essa tragédia. Essa tragédia poderia ser modificada com a atuação direta do político Fernandes Lima. Ele não o fez. Então 12 foi a culminação, vamos dizer assim, eu acho, né? A culminação do sucesso da incorporação dessa linguagem violenta, dessa linguagem exemplar, né? Dessa violência como estilo, como forma de reação, né? Como forma de vida do território alagoano, né? E da nossa capital, Maceió. Fernandes Lima, diante do quebra, lavou as mãos. Tinha informação confidencial, lavou as mãos e não teve atitude. Consequentemente, a punição não será para o Manuel Luiz da Paz, que foi o executor. Talvez, mesmo não sendo o mandante, Fernandes Lima recebeu a caracterização que era o mandante. Se existiram atitudes vinculadas a trabalhos, a maldição diante dessa situação, elas caíram na figura do Fernandes Lima.
passada, nasce pelo mundo até esquecer-se de si. Que não vai apagar a memória do quebra de Xangô. Do quebra de Xangô. Do quebra de Xangô. Do quebra de Xangô. Agora a festa aqui no Ilê, em Gomes vão se ouvir até o dia raiar.